Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar algumas informações técnicas sobre o cultivo de plantas em vaso, numa linguagem mais acessível. E criamos também esse canal para auxiliar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Toca do Assis. Ajude você também. E peço também a sua ajuda. Clique no like, no joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje irei comentar mais 3 erros que eu cometi no cultivo de plantas em vaso. São erros, né, e algumas sugestões para que vocês não façam isso. É sempre mais fácil e mais inteligente aprender com os erros dos outros, não é mesmo? Então fique até o final do vídeo que a gente vai passar alguns dos erros que eu cometi, tá, na minha vida profissional e, tá certo, com as dicas para que você não cometa esses erros, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já está com mais de 310 vídeos com muitas informações. A gente fez vários playlists, né, com assuntos sobre substrato, adubo, pragas e doenças e muito mais. São 15 playlists. Se você puder assistir, seria bem interessante também. O primeiro erro que eu cometi foi ter utilizado adubos não adequados para cultivo de plantas em vaso, tá certo? Eu tenho um playlist de adubos, ok, com mais de 40 vídeos. Se vocês puderem assistir, seria muito interessante, ok? Eu falo desses adubos coats, eu falo dos adubos orgânicos, ok? Inclusive os adubos químicos tradicionais. Vocês devem conhecer os adubos, né, conhecido como NPKs tradicionais. São adubos químicos, tá, granulados na forma de bolinhas, ok? Normalmente de 3 cores, tá certo? E muitas vezes o pessoal acaba, na verdade, utilizando esses tipos de adubos, tá certo, em quantidades inadequadas para cultivo de plantas em vaso, ok? O adubo que eu utilizei nesse caso foi o adubo 10-10-10, mais tradicional, né? E todo mundo vai encontrar isso em qualquer lugar, tá certo? Em supermercado, em floricultura, normalmente elas vêm em caixinhas, tá certo? E como é que você consegue, na verdade, visualizar esse adubo, né? Normalmente elas estão em 3 cores, né? Os grânulos mais brancos, né, os acinzentados e o avermelhado, tá certo? O avermelhado seria o cloreto de potássio, o cinza seria os fosfatos, né, os fósforos, e o mais esbranquiçado seria basicamente o nitrogênio, de uma forma bem simples para todo mundo aqui compreender. Esse tipo de formulações são formulações, tá, para o uso no campo, não em vaso, tá certo? Por quê? Porque são adubo, tá, muito salinizante, tá? Então ela saliniza, tá certo, o substrato no vaso, tanto, né, eleva-se tanto a salinidade que muitas espécies acabam não sobrevivendo, tá, a essa salinidade. O que ocorre, na verdade, tá certo, é que o meio fica tão salino, tá certo, que as raízes, tá, das plantas que estão no substrato, que deveriam absorver os nutrientes e a água,
elas acabam perdendo, né? Elas acabam perdendo, tá certo? A água, tá? E acaba se desidratando. E isso, se for contínuo, as células das raízes acabam morrendo, tá certo? E morre depois, posteriormente, a parte aérea toda a planta. É isso que ocorre em muitas das ocasiões em que o pessoal que não conhece o cultivo de planta coloca, por exemplo, uma colher desse produto, tá certo? Num vasinho, tá? Que seja de samambaia, de violeta ou de qualquer outra planta. Essa salinidade ocasionada pelo excesso de adubo, pelo excesso de sais, né? Elas podem sim causar a morte de várias plantas, tá certo? Eu já vi várias pessoas fazendo esse tipo de adubação com o 10-10-10 tradicional, tá certo? Eu utilizei o 10-10-10 no momento em que eu acabei não tendo o meu adubo orgânico biológico, que eu utilizo muito, o Bokashi, né? Então eu fiz isso numa dosagem bem pequenininha, tá certo? Mas as plantas, né? A planta que eu utilizei era Anthurius, elas não suportaram, elas acabaram morrendo, tá certo? Então, desde dessa ocasião, eu nunca mais utilizei os adubos granulados tradicionais para cultivo de plantas em vaso, tá certo? Se vocês forem fazer isso, tá? Eu sei que alguns fazem, utilizem numa quantidade bem pequena, ok? Mas, como eu já falei em várias situações, existem outros adubos muito mais eficientes para plantas em vaso, tá certo? Por favor, se vocês puderem assistir outros vídeos do canal, tá? Principalmente na seção, né? Aqui a gente chama de playlist de adubos corretivos, seria muito interessante. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. O segundo erro, né, que na verdade não fui eu, foram os meus alunos, tá certo? Na hora de vocês produzirem as suas mudas, que nós utilizamos aquelas bandejinhas de plástico, né? O pessoal fez todo direitinho, mas deixou as bandejinhas de plástico com as mudas, com as estacas para enraizamento no sol. O que acontece é que as bandejas totalmente lacradas, né, elas vão na verdade acumular dentro o calor dentro da bandeja. No dia seguinte não deu outra, né? As estacas todinhas estavam torradas, né? Provavelmente deve ter atingido uma temperatura aí superior a 90, tá? 80, 90 graus, em que as células não aguentam, tá certo? Então, isso normalmente, tá certo? Acontece se vocês deixarem, vocês tentarem produzir as suas mudas, tá certo? E deixar no sol. Eu fiz vários vídeos sobre estaquia e produção de muda. Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês clicarem, vocês vão ver, tá? Toda a forma correta, né? Os passos, em passo a passo para a produção das mudas, tá certo? Então assistam esses vídeos, vocês vão ter ideia de como é que vocês podem facilmente produzir as suas mudas, tá certo? E também, se vocês puderem assistir, né, o sistema de esterilização, tá, do substrato, ok? Que é exatamente isso, a gente está esterilizando o substrato para eliminar, tá certo, sementes de plantas daninhas, pragas e doenças, tá certo, fungos e bactérias, que nesse sistema é muito eficiente, mas não para fazer, tá, não para esterilizar as mudinhas, tá, que a gente está produzindo, tá certo? Então, muito cuidado, o local onde você vai deixar esse sistema de produção de mudas. Para quem está em casa, eu sempre comentei para que vocês colocassem, por exemplo, em cima da geladeira na cozinha, ok? Nesse ambiente você não vai ter estresse, tá? A nível de matar as plantas, as mudas que estão enraizando dentro
desse sistema das bandejas. O terceiro erro que muita gente aqui comete também foi eu autorizei os alunos a utilizarem a terra compostada, né? Chamada terra vegetal, ok? E isso em menos de 15 dias, os vasos, né, onde eles plantaram, por exemplo, a rosa do deserto, se infestaram, tá, com plantas daninhas, tá certo? Principalmente tiririca, braquiária e outras mais, tá certo? Então, como eu já comentei sobre a terra vegetal, a terra compostada, vocês terão que esterilizar esse material para o uso como substrato ou parte do substrato. Por quê? Porque esse material vai estar com uma quantidade muito grande de sementes, tá certo? E pode também estar contaminado com pragas e doenças também. Então a gente prefere não utilizar esse tipo de material no substrato se elas não estiverem esterilizadas. Existem diversas formas também de esterilizar materiais para a confecção de substrato. Muita gente envia fotos para mim pelo Instagram ou ainda pelo Facebook, plantas na verdade mortas devido, tá, a algum tipo de doença, né, fungos, bactérias, tá certo? É para evitar exatamente isso que a gente sempre comenta aqui no canal, tá, sobre a esterilização do substrato, ok? Principalmente para quem tem coleção de plantas, né? Tem gente que paga caríssimo, né, determinadas plantas. Vocês não vão utilizar, por exemplo, uma terra, né, um substrato, ok? Não esterilizado. Vocês podem perder essas plantas, tá certo? Então, a gente tem aqui nesse canal, né, no playlist, né, na seção dos substratos, se vocês puderem assistir, são mais de 80 vídeos que eu já postei, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho também, tá? A parte de esterilização, que é muito interessante. Eu não conheço outra pessoa aqui, tá, no YouTube que fale sobre isso. Então, por favor, assistam esses vídeos que vão te ajudar bastante com relação a cultivo, tá certo? Isento de doenças e pragas. Tá? Vocês viram, né, que essas bobagens que a gente fez no sistema de cultivo, vocês não precisam fazer, tá certo? Então, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem gosta de plantas, tá certo? E enviem as suas perguntas e as suas sugestões. Isso é muito importante para o nosso canal. Como em todo o vídeos, eu sempre dedico um vídeo para uma entidade. E dessa vez eu estou dedicando o vídeo para o projeto Toca do Assis, que são, na verdade, coordenados pelos irmãos franciscanos, tá certo? Se você puder ajudar essa entidade que acolhe muita gente necessitada nas ruas, você pode doar alimentos, pode doar roupas usadas e tudo que você puder doar. O pessoal está precisando muito do nosso apoio. E conto com você também para esse canal, tá certo? Essas informações são gratuitas, por isso, se vocês puderem clicar no like, no joinha, compartilhar esse vídeo, inscrever, tá certo? E também clicar nesse sininho seria muito interessante, ajuda muito o nosso trabalho aqui. Conto com vocês, muito obrigado, até o próximo vídeo.